Vamos mergulhar direto num dos quebra-cabeças marítimos mais densos e fascinantes da literatura do século XVII. Estamos falando de A Ilha do Dia Anterior, uma obra-prima absoluta saída da mente genial de Umberto Eco. E olha, o que temos aqui não é só mais uma daquelas histórias de sobrevivência no mar. É um verdadeiro labirinto barroco, lotado de ilusões, de ciência arcaica e de muita intriga europeia. Vamos desvendar juntos as camadas desse mistério formidável. Para começar, vamos imaginar a seguinte cena, que é digna de um pesadelo. Um náufrago chamado Roberto de Lagrive. O rapaz está cego pelo brilho absurdo do sol do Pacífico, ardendo em febre e agarrado a um pedaço de madeira depois de sobreviver a uma tempestade brutal. Bem na beira da morte, as correntes marítimas acabam levando ele de encontro a um navio, o Daphne. Até aí, um alívio, certo? Só que tem um detalhe que transforma esse resgate num terror absoluto. O navio parece estar completamente abandonado. Há um silêncio mortal. E, o que é mais perturbador de tudo, ele está misteriosa e fartamente abastecido. Essa epígrafe comovente captura perfeitamente o clima da nossa jornada. É um verdadeiro grito ecoando na escuridão. O texto mostra o nível do isolamento aterrorizante do Roberto. Ele desabafa toda a dor dele para uma praia vazia, para o vento, e percebe que o único som que responde a essas perguntas desesperadas é o murmúrio fantasmagórico e constante das ondas. É literalmente a representação do pânico silencioso e da agonia mais pura. E a coisa fica ainda mais profunda, porque o próprio texto funciona como um obstáculo gigantesco. A tradução primorosa do Marco Lucchesi mantém toda a essência de um documento do século XVII. Percebemos muito bem essa mistura de linguagem, sabe? O texto mergulha em termos de alquimia, de medicina arcaica e até de uma sintaxe botânica super complexa. É como se a leitura forçasse a nossa mente a lidar com palavras antigas e neologismos, exatamente com a mesma dificuldade que o Roberto tem para tatear e navegar pelos corredores escuros daquele navio. Parte 1. O mistério do Daphne. No começo, a história parece muito com aqueles mistérios de quarto fechado, só que no meio do oceano. O navio atua como uma imensa caixa de quebra-cabeças, onde cada porta que se abre não traz uma solução, mas sim uma pergunta ainda mais perturbadora. Quando Roberto começa a explorar a cozinha e a despensa durante a noite, tentando fugir do sol que machuca os olhos dele, as descobertas são bem sinistras. Tem pirâmides de frutas exóticas totalmente intocadas, cestos cheios de peixe defumado e água fresca tratada com enxofre para durar mais tempo. E quando ele desce um alçapão, as camas dos marinheiros estão perfeitamente arrumadas. Para piorar, os barcos salva-vidas não estão lá. Podemos imaginar o estado da mente de alguém que já é meio hipocondríaco encontrando toda essa fartura e essa ordem bizarra. A grande questão é, para onde foi parar toda a tripulação? Bom, investigando os aposentos do capitão, aparece um detalhe crucial. Ele acha um diário de bordo escrito em flamengo que é quase todo incompreensível. Quase todo, exceto por uma única frase no final, escrita em latim e sublinhada de um jeito bem ameaçador. Pestis quae dicitur bubonica. A temida peste bubônica. Só de ler isso já bate aquele desespero imediato. Mas, ao mesmo tempo, é uma explicação que simplesmente não fecha a conta. Pensando bem, se todos morreram tão rápido a ponto de registrar a praga, onde estão os corpos? Eles deveriam estar pelo convés ou terem sido atirados ao mar, mas não há absolutamente nada. Como não há nenhuma resposta clara, a paranoia toma conta de vez. A mente humana abomina o vazio. Então o Roberto começa a se convencer de que uma palavra super obscura lá no diário, na verdade significava hot nest, ou seja, ninho de ratos. Na cabeça enfraquecida e febril dele, começa a crescer um pavor absoluto. Ele acha que o navio não foi só abandonado, mas foi tomado por enxames de ratos gigantes e doentes, que estão só esperando nas sombras para devorá-lo a qualquer momento. É de arrepiar. Parte 2. A sombra de Ferrante. Esse isolamento total no Daphne acaba funcionando como um gatilho psicológico fortíssimo. Qualquer barulho ou pista no navio faz a mente dele voltar no tempo, lá para os campos da infância, na propriedade rural da família em Lagriva. E aí notamos uma dualidade incrível. Quando ele era criança e cometia algum erro, como cortar uma árvore frutífera que o pai adorava, ele tinha tanto medo do castigo que criou um álibi mental perfeito, um irmão gêmeo imaginário e maligno chamado Ferrante. O Ferrante acabou virando o depósito de toda a culpa. Era esse irmão invisível que absorvia os medos do menino, enquanto o primogênito Roberto mantinha a sua imagem intacta.
E olha, isso não é só uma peculiaridade de criança. Essa é literalmente a chave para entender como esse náufrago tenta sobreviver e como funcionam os delírios dele agora. Ele passou a vida inteira jogando a própria sombra, os próprios defeitos e medos nas costas de um outro imaginário. Isso colore intensamente a forma como ele lida com o desconhecido. Lá no navio, as ameaças invisíveis começam a ganhar um rosto. É como se tivesse sempre uma força maligna agindo nos bastidores daquela mente febril, do mesmo jeitinho que o Ferrante habitava as sombras no passado. Parte 3. O Cerco de Casale. Agora, demos uma pausa nessa claustrofobia do navio e a história se expande de um jeito grandioso, indo direto para o teatro caótico da Guerra Europeia no século XVII. A morte de Vincenzo II de Mantua desencadeia uma crise de sucessão enorme e uma teia política super complexa. O território de Monferrato vira o palco principal dessa briga, colocando franceses, espanhóis e tropas imperiais em rota de colisão. O pai do Roberto, leal a Monferrato, junta um grupo improvisado de camponeses e vai pelas colinas, desviando dos bloqueios espanhóis. Ele chega lá no final de maio, bem no olho do furacão, para ver de camarote o começo de um evento histórico marcante, o famoso Cerco de Casale. A maior ironia desse cerco é o quanto ele é bizarro e teatral, quase cômico. Onde se esperava um exército gigante de 10 mil franceses, apenas 1.700 pessoas apareceram para proteger as muralhas. Exércitos marcham em zigue-zague por vinhedos destruídos para evitar ataque surpresa. E a guerra tem umas coisas requintadas e totalmente absurdas, tipo os postos avançados da Espanha trocando saudações super educadas e fazendo reverências aos oponentes antes de atirar para matar. Todo esse caos barulhento e vibrante de Casale contrasta perfeitamente com aquela solidão fria e silenciosa que aprisiona a mente lá no Pacífico. Parte 4. O Jardim Flutuante. Trazendo a história de volta para o presente, chegamos ao grande clímax da nossa exploração. Depois de passar noites fugindo da luz do sol, morrendo de medo de pragas e de ratos mutantes, o Roberto finalmente toma coragem para descer ao convés inferior do Daphne, de onde vinham uns barulhos inescrutáveis. O que estaria escondido lá embaixo naquela escuridão? Com o arcabuz na mão, esperando encontrar literalmente o pior cenário possível e preparado para um verdadeiro apocalipse de roedores e cadáveres, ele desce as escadas, achando que vai descobrir o destino macabro da embarcação. Mas a descoberta é simplesmente inacreditável. Podemos esquecer aquela ideia de uma cripta purulenta. O que aparece é uma explosão sensorial avassaladora. No lugar de tábuas velhas, repousa um verdadeiro Éden flutuante. Para se ter uma ideia, havia flores que pareciam plumas, frutas exalando um cheiro furioso de queijo fermentado, campânulas de cabeça para baixo com odor de musgo, palmeiras choronas lindas e folhas largas estruturadas com veias duras como ferro. A tripulação desaparecida tinha transformado as entranhas escuras do navio em um viveiro botânico imenso, planejado meticulosamente para levar tesouros vivos e intocados do Novo Mundo de volta para a Europa. O contraste entre os dois andares é de cair o queixo. Em cima tínhamos aquele silêncio mortal, a escuridão e a paranoia sufocante de um homem abandonado. Embaixo, assim que a luz do sol entra filtrada pelas escotilhas, acontece uma verdadeira festa de perfumes inebriantes, som incessante de morcegos batendo asas, pássaros tropicais gritando, tudo solto por essa floresta mecânica construída a bordo. Esse excesso vibrante de vida lá embaixo despedaça totalmente o silêncio mórbido do mar. Isso nos mergulha num mundo quase surreal, onde a arte da botânica avançada e a sobrevivência humana se misturam de um jeito poético. E assim, resta uma questão final e provocativa para instigar a mente. Será que toda essa abundância de vida, esse milagre flutuante perdido nas águas profundas do Pacífico, é mesmo um refúgio real da exploração histórica do século XVII? Ou será que isso não passa de uma armadilha psicológica brilhante, uma alucinação desesperada parida por uma mente febril, cega pelo sol inclemente e sedenta de um homem que flutua a caminho da própria morte? É o tipo de mistério envolvente que transforma a narrativa em um enigma inesgotável. É um convite para refletirmos sobre os limites da nossa própria sanidade quando estamos completamente isolados do mundo. Fica aí o pensamento. Até a nossa próxima análise.